Catadores de Concha, capítulo 6, Lawrence. Ela estava com 19 anos. Entre boletins noticiários ouvidos com ansiedade, o rádio transmitia música como Deep Purple e Daisy Falling Sphinx, assim como melodias do último filme de Fred Astaire e Ginger Rogers. Durante todo o verão, a cidade fervilhava de movimento. Lojas exibiam quantidades de baldes, pás e bolas para a praia. Estas desprendendo o cheiro de borracha ao sol quente. Elegantes mulheres de férias hospedavam-se no Castle Hotel, escandalizando os moradores ao caminharem pelas ruas em conjuntos praianos e ao tomar banho de sol em ousados maiôs de 2 peças. A maioria dos veranistas já se fora, porém, ainda havia alguns na areia. As tendas e compartimentos para banho ainda não haviam sido desmontados e postos de lado. Caminhando à beira d'água, Penélope viu as crianças, vigiadas por babás bem uniformizadas, que se sentavam em espreguiçadeiras e faziam tricô. Enquanto isso, mantendo os olhos vigilantes nos pequeninos que faziam castelos de areia ou corriam, gritando, esganiçadamente por entre as ondas mais rasas. Era uma quente e ensolarada manhã de domingo, também ótima para se ficar em casa. Chamara Sophie para acompanhá-la, mas Sophie preferia ficar na cozinha, preparando o almoço, e Penélope a deixara cortando vegetais para um cassoulet de frango. E papai, após o desjejum, enfiara na cabeça seu velho chapéu de abas largas e partira para o estúdio. Penélope ia buscá-lo e juntos subiriam a colina até Carcontage, onde a tradicional refeição do meio-dia os esperava. Não o deixes entrar no pub, minha querida. Hoje não. Traga-o diretamente para casa. Ela prometera. Quando se sentassem para almoçar, o conselheiro de Sofia, tudo estaria terminado. A essa altura, eles ficariam sabendo. Havia caminhado até o final da praia, até as rochas e o trampolim. Subindo o lance de degraus de concreto, ela saiu em uma estreita alameda lajeada que serpenteava em costa abaixo por entre as casas irregulares, caiadas de branco. Havia muitos gatos ali, disputando restos de peixe na sarjeta, enquanto as gaivotas, revoluteantes no alto ou instalavam-se nos tetos das chaminés, supervisionando o mundo com frios olhos amarelos e granidos desafiantes, por nada em particular. No pé da colina ficava a igreja. Os sinos tocavam para o culto matinal e havia muito mais gente do que de costume. Todos caminhando, reunidos pela alameda de cascalho e desaparecendo na penumbra além das grandes portas de carvalho. Homens de terno escuro e mulheres piedosamente enchapeladas, com expressões sérias e passadas solenes, provinham de todos os cantos da pequena cidade. Não havia muitos sorrisos e ninguém dizia bom dia. Faltavam 5 minutos para as 11. No porto, a maré vazante estava em meio. Barcos de pesca atados à muralha ficavam inclinados e recostados em pilares de madeira. Estava tudo estranhamente deserto. Apenas um grupo de crianças brincava com uma velha caixa de sardinhas e, do outro lado do porto, um homem trabalhava em seu barco. O ruído das marteladas ecoava através da areia deserta. O relógio da igreja começou a bater as horas. Encarapitadas no telhado da torre, as gaivotas alçaram voo em uma nuvem de asas brancas, os granidos elevados em fúrias exclamações ao serem perturbadas pelo sino reverberante. Ela seguiu em frente, caminhando devagar, as mãos enfiadas nos bolsos do cardigã. Súbitas e breves rajadas de vento agitavam seu cabelo escuro, em madeixas sobre a face. Imediatamente ficou concisa de sua solidão. Ninguém mais estava à vista, e quando se virou no porto, começando a subir uma rua íngreme, ouviu através das janelas abertas as badaladas finais do Big Ben. Ouviu a voz começando a falar. Imaginou famílias no interior das casas, reunidas junto ao rádio, em íntima proximidade, um extraindo o conforto dos outros. Agora, estava realmente em Downalong, a parte velha da cidade, abrindo o caminho através do desconcertante labirinto de vielas, lajeadas e praças inesperadas, em direção às praias de mar aberto da Praia do Norte.
Podia ouvir o ronco das ondas batendo na praia e sentiu o vento. Ele lhe colou a saia do vestido de algodão nas pernas e desmanchou seus cabelos. Dobrando a esquina, Penélope avistou a praia. Viu a lojinha da senhora Thomas, aberta por 1 hora para a venda de jornais. As estantes ao lado da porta estavam empilhadas deles, as manchetes altas e sombrias como lousas de sepultura. Havia algumas moedas em seu bolso. Com o estômago tomado de apreensão e vazio, ela entrou e comprou, por 2 pences, uma barra de chocolate de hortelã. Saiu para dar um passeio, meu bem? Perguntou a senhora Thomas. Sim, vou buscar papai. Está em seu estúdio. É o melhor lugar para se ficar em semelhante manhã fora de casa. Também acho. Bem, os balões subiram no ar. Ela estendeu a barra de chocolate sobre o balcão. Diz o Sr. Chamberlain que estamos em guerra com esses malditos alemães. A senhora Thomas tinha 70 anos, já havia atravessado uma guerra devastadora, como o pai de Penélope e milhões de outras pessoas inocentes por toda a Europa. O marido da senhora Thomas tinha sido morto em 1916 e seu filho, Stefan, já fora convocado como soldado raso na infantaria ligeira do Duque da Cornualha. Acho que tinha que acontecer, mas não se podia continuar sem fazer nada. Não, com aqueles pobres poloneses morrendo feito moscas. Isso mesmo, disse Penélope apanhando o chocolate. Bem, dê lembranças a seu pai, querida. Ele está bem? Sim, está bem. Adeus, então. Adeus. Novamente na rua, ela sentiu frio. O vento agora estava mais forte, fazendo com que seu vestido fino e o cardigã parecessem inadequados. Desembrulhou o chocolate e começou a comê-lo. Guerra. Ergueu os olhos para o céu, como se esperando o aparecimento de hordas de bombardeios aqui e acolá, nas formações que virem em noticiários cinematográficos, onda após onda deles, devastando a Polônia. Entretanto, viu apenas nuvens sopradas pelo vento. Guerra. Era uma palavra estranha, como morte. Quanto mais se a pronunciava, mais pensava nela e mais incompreensível se tornava. Mastigando o chocolate, ela continuou avançando, agora descendo a estreita viela lajeada que conduzia ao estúdio de Lawrence Stern, a fim de encontrá-lo e dizer-lhe que estava na hora do almoço, que não deveria parar no pub para uma cerveja e que a guerra finalmente havia começado. O estúdio de Lawrence Stern era um antigo depósito de redes, com um teto alto e deixando passar o vento encanado, tendo uma grande janela ao norte que dava para a praia e o mar. Havia muito, ele instalara ali uma grande estufa bojuda com uma chaminé que se elevava até o teto. No entanto, mesmo quando funcionava todo vapor, ela nunca conseguia aquecer o local. Não estava aquecido agora. Fazia mais de 10 anos que Lawrence Stern deixara de trabalhar, mas as ferramentas de seu ofício continuavam ali, como se a qualquer momento ele pudesse pegá-las e recomeçar a pintar. Os cavaletes e telas, os tubos de tinta usados a meio, as paletas incrustadas de tinta seca. A cadeira para o modelo continuava sob seu tablado encortinado, e uma mesa desconjuntada suportava a forma em gesso de uma cabeça de homem e uma pilha de exemplares antigos de estúdio. O odor era profundamente nostálgico. O ar ainda retinha o cheiro de tinta a óleo e terebintina, misturando ao vento salitrado que entrava pela janela aberta. Empilhados a um canto, ela viu as pranchas para o surf no verão e uma toalha de banho listrada, esquecida e atravessada sobre uma cadeira. Perguntou-se se haveria outro verão, se aquelas coisas tornariam a ser usadas. Apanhada pela ventania, a porta bateu, fechando-se atrás dela. Ele virou a cabeça. Estava sentado de lado, no banco da janela, as pernas compridas, cruzadas, um cotovelo encostado no peitoril. Estiveram olhando os pássaros marinhos, as nuvens, o mar azul turquesa, as ondas que rebentavam incessantemente. Papai! Ele estava com 74 anos, alto e distinto, de rosto muito bronzeado e profundamente sulcado, um par de olhos muito azuis e brilhantes. Suas roupas tinham um toque de ousadia e juventude. Calças de lona vermelha desbotadas, um velho blusão de veludo cotelê verde e, em lugar de gravata, um lenço pintalgado amarrado à garganta.
Somente os cabelos lhe traíam a idade, brancos como a neve e antiquadamente longos. Os cabelos e as mãos contorcidas e invalidadas pela artrite que, tão tragicamente, impuseram final à sua carreira. Papai! O olhar dele era sombrio, como se não o reconhecesse, como se ela fosse uma estranha, um mensageiro portador de terríveis notícias, o que de fato era. Então, de repente, sorriu e ergueu um braço em um gesto de familiar e amorosa acolhida. Minha querida. Penélope aproximou-se dele. Sob os pés dela, o piso desigual da madeira rangeu, com a areia trazida pelo vento, como se alguém houvesse espalhado por ali um saco de açúcar. Ele a puxou para mais perto. O que está comendo? Chocolate de hortelã. Vai estragar seu apetite. Você sempre diz isso. Penélope recuou um pouco. Quer um pedaço? Não, disse ele, sacudindo a cabeça. Ela guardou o resto do chocolate no bolso do cardigã. A guerra começou. Seu pai assentiu. Quem me disse foi a senhora Thomas. Eu sei, eu sabia. Sofia está preparando um cassoulet. Disse para eu não deixar você ir ao The Sling Taclet para um drink. Disse que eu levasse você direto para casa. Nesse caso, é melhor irmos andando. Entretanto, ele não se moveu. Penélope fechou e trancou as janelas. Agora, o som da arrebentação das ondas já não ficava tão forte. O chapéu dele estava caído no chão. Ela o recolheu e entregou ao pai, que o enfiou na cabeça e levantou-se. Penélope o tomou pelo braço e os dois iniciaram a longa caminhada de volta para casa. Cartcontage ficava no alto da colina, acima da cidade. Era uma casinha branca e quadrada, no centro de um jardim, cercada por altos muros. Quando se passava pelo portão do muro, trancando-o após a entrada, era como penetrar algum lugar secreto, onde não se seria atingido por coisa alguma, nem mesmo pelo vento. Agora, em fins de verão, a grama ainda estava verde, e os canteiros de Sophie, ao longo do muro, eram um festival de margaridas, bocas de leão e dálias. Contra a fachada frontal da casa, destacavam-se gerânios cor-de-rosa e um pé de clematite que, a cada maio, produzia uma enormidade de flores em tons lilás pálido. Havia ainda uma área reservada à horta, escondida atrás de uma sebe de escalônias, e nos fundos da casa ficava um pequeno campo, com um tanque onde Sophie mantinha suas galinhas e patos. Ela estava agora no jardim, esperando por eles, enquanto colhia uma braçada de dálias. Quando viu o portão fechar-se, endireitou o corpo e foi encontrá-los, parecendo um menino em suas calças e sapatilhas remendadas por um pullover listrado em azul e branco. Os cabelos escuros eram cortados bem curto, acentuando o pescoço esguio e bronzeado, bem como o formato regular da cabeça. Os olhos eram escuros, grandes e brilhantes. Todos diziam que era sua melhor característica, até ela sorrir. Depois disso, não tinham mais tanta certeza. Sophie era a esposa de Laurence e a mãe de Penélope. Nascera na França, seu pai, Philippe Charles e Laurence, haviam sido contemporâneos, dividindo um estúdio em Paris, nos velhos e despreocupados tempos antes da guerra de 1914. Laurence conhecera Sophie quando ainda era muito pequenina, brincando nos jardins de Tuileries e, às vezes, acompanhando o pai e os amigos dele aos cafés, onde se reuniam para beber e divertir-se, ruidosa e inofensivamente, com as jovens bonitas da cidade. Eram todos muito íntimos, nunca imaginando que aquela agradável existência tivesse que acabar. Porém, a guerra chegara, separando não apenas eles e suas famílias, mas também seus países. A guerra, a Europa inteira, o seu mundo. Perderam o contato entre si. Em 1918, Laurence tinha mais de 50 anos, velho demais para ser soldado. Passaram os 4 terríveis anos dirigindo uma ambulância na França. Por fim, ferido em uma perna, ficara inválido, sendo mandado para casa. Não obstante, estava vivo. Outros não haviam tido tanta sorte. Philippe, segundo soubera, estava morto, mas ignorava o que fora feito da esposa e da filha dele. Terminado o conflito, retornou a Paris para procurá-las, mas não teve êxito. A cidade ficara triste. Sentia frio e fome.
Parecia que cada pessoa usava o negro do luto e as ruas da cidade, que nunca tinham deixado de proporcionar-lhe alegria, davam a impressão de ter perdido a sedução. Lawrence voltou a Londres, para a velha casa da família, na rua Oakley. A essa altura, seus pais estavam mortos e a casa lhe pertencia. Porém, era demasiado grande e trabalhosa para um homem solteiro. Resolveu o problema, ocupando apenas o porão e o pavimento térreo, reservando os quartos do andar de cima para qualquer alma precisando de um lar, e que lhe pudesse pagar algum aluguel. Seu estúdio ficava no grande jardim, nos fundos da casa. Ele o abriu, botou para fora parte das velharias lá acumuladas e, empurrando as lembranças da guerra para trás, empunhou os pincéis e, com eles, os fios do novelo de sua vida. Achou difícil prosseguir. Um dia, enquanto lutava com uma composição diabolicamente difícil, um dos inquilinos veio chamá-lo, anunciando um visitante. Lawrence ficou furioso, não somente pela raiva de sua frustração, mas porque odiava ser perturbado no trabalho. Com expressão irritada, jogou os pincéis para o lado, enxugou as mãos em um trapo e foi ver quem poderia ser, entrando em sua cozinha pela porta do jardim. Lá estava uma jovem, parada, ao lado da estufa, com as mãos estiradas para o calor, como se estivesse gelada até os ossos. Ele não a reconheceu. — O que você quer? Ela era incrivelmente magra, com cabelos escuros presos em um coque apressado. Usava um velho capote surrado, por baixo do qual pendia a bainha irregular da saia. Os sapatos eram praticamente imprestáveis e a aparência geral era de uma coisinha enjeitada, um ser derrotado. — Lawrence, disse ela. Algo em sua voz buliu nas memórias dele. Foi até ela, tomou-lhe o queixo na mão e ergueu o pequenino rosto na direção da janela e da luz. Sophie! Era incrível. Ele mal podia acreditar. — Sim, sou eu, disse ela. Tinha vindo à Inglaterra procurá-lo. Estava só no mundo. Lawrence havia sido o melhor amigo de seu pai. Se alguma coisa acontecer comigo, Philip lhe dissera, procure Lawrence Esther e fique com ele. Ele a ajudará. E agora, Philip estava morto e sua mãe também morrera, levada pela epidemia da gripe que devastara a Europa na esteira da guerra. Fui a Paris procurar vocês, contou-lhe Lawrence. Onde estavam? Em Lyon, morando com a irmã da minha mãe. Por que não ficou com ela? Porque eu queria encontrar você. Ela ficou. Lawrence foi forçado a admitir que Sophie chegara em um período casual, quando ele estava entre uma e outra amante, pois era um homem sensual e muito atraente. Desde seus primeiros dias de estudante em Paris, uma série de belas mulheres entraram e saíram de sua vida, como uma bem ordenada fila para o pão. Sophie, no entanto, era diferente, uma criança. Além disso, dirigia a casa com a eficiência de uma jovem francesa bem educada, cozinhando, fazendo compras, costurando, lavando cortinas e esfregando o chão. Ele jamais fora tão bem cuidado. Por sua vez, ela logo percebeu aquela aparência de elfo. E embora jamais engordasse uma só grama, ela perdeu a aparência de elfo. E embora jamais engordasse uma só grama, as faces ficaram coradas, os cabelos adquiriram um brilho acastanhado e, em breve, Lawrence a estava usando como modelo. Ela lhe trouxera sorte. Ele estava pintando bem e vendendo também. Deu-lhe algum dinheiro para comprar roupas e ela voltou envaidecida e orgulhosa em um vestidinho barato. Estava linda, e foi então que Lawrence parou de pensar nela como uma criança. Sophie era uma mulher. Como mulher é que foi até ele certa noite e tranquilamente subiu para a cama ao lado dele. Tinha um corpo sedutor e ele não a repeliu, porque talvez pela primeira vez na vida estava apaixonado. Ela se tornou sua amante. Dentro de semanas, ficara grávida. Delirante de felicidade, Laura se a tomou como esposa. Foi durante a gravidez de Sophie que viajaram para Cornualha pela primeira vez. Terminaram em Portqueres, que já havia sido descoberta pelos pintores de todo o país e onde os contemporâneos de Lawrence se tinham radicado. A primeira providência foi alugarem o depósito para redes, que se tornaria o estúdio dele.
Ali moraram durante 2 longos meses de inverno, acampados em, tre em tremendo desconforto e absoluta felicidade. Então, Carte-Contage foi oferecido à venda. Tendo ganho um bom dinheiro com uma tela de encomenda, Lawrence fez uma oferta e comprou a propriedade. Penélope nasceu em Carte-Contage, e lá eles passaram o verão. Mas quando os fortes ventos do equinócio de outono começaram a soprar, fecharam Carte-Contage, ou alugavam a casa para inquilinos de inverno, retornando então a Londres, ao porão da velha casa da rua Oakley, cálida, amigável e atopetada de gente. Tais viagens eram sempre feitas de carro, porque agora Lawrence era o orgulhoso proprietário de um sólido Bethlehem cruzeiro de 4,5 litros, dotado de capota de lona dobrável para trás e enormes farões Lucas. O carro tinha estribos, um detalhe excelente para piqueniques, e fortes correias de couro que firmavam o capô. Alguns anos na primavera, os dois recolhiam Ethel, a irmã de Lawrence, e juntamente com inúmeras sacolas e caixas, e tomavam o ferry para a França. Uma vez lá, rodavam para os pés de mimosas, as rochas avermelhadas e os mares azuis do Mediterrâneo, hospedando-se com Charles e Chantal Rainier, velhos amigos dos tempos de antes da guerra em Paris, donos de uma vila de paredes desbotadas e muitas janelas de persianas, com um jardim povoado de cigarras e lagartixas. Em tais ocasiões, falavam somente o francês, incluindo-se tia Ethel, que sempre se tornava intensamente gálica, tão logo pisava em Calais. De boné bascos, em um ângulo maroto na cabeça e fumando inúmeros cigarros Gauloises. Aonde fossem os adultos, Penélope os acompanhava. Filha de uma mãe com idade para ser sua irmã e de um pai velho bastante para ser seu avô. Ela os achava perfeitos. Às vezes, convidada à casa de outras crianças, sentada durante afetadas e formais refeições, com taciturnas babás vigiando suas maneiras à mesa, ou sendo forçada a jogos em grupo por algum pai ou mãe emproado, Penélope se perguntava como elas conseguiam suportar vidas tão restritas e disciplinadas. Então, mal podia esperar a hora de voltar para casa. Agora, Sophie nada comentou sobre a nova guerra que se iniciara. Simplesmente aproximou-se para beijar o marido, passou um braço em torno da filha e mostrou a eles as flores que havia colhido. Dálias. Uma grande explosão delas, em laranja, púrpura, escarlate e amarelo. Acho que elas me recordam o balé russo, disse para eles. Sophie nunca perdera seu encantador sotaque. Entretanto, não tem perfume. Ela sorriu. Não importa. Pensei que vocês estivessem atrasados, mas fico contente por não estarem. Vamos entrar, abrir uma garrafa de vinho e depois comer alguma coisa. 2 dias mais tarde, na terça-feira, a guerra começou relutante para eles. A sineta da porta de entrada soou e, indo atender, Penélope encontrou a senhorita Paulson na soleira. A senhorita Paulson era uma daquelas damas muito masculinas que surgiam em portiqueres e quando em quando. Lawrence costumava designá-las como as desajustadas dos anos 30 que, não desejando as alegrias normais de um marido, lar e filhos, ganhavam a vida de maneiras variadas, em geral associando-se a animais. Quando então ensinavam equitação ou dirigiam canis e fotografavam cães alheios. A senhorita Paulson criava Spalding Kings Charles, sendo uma figura muito conhecida no local, vista exercitando seus animais na praia ou sendo arrastada por eles através da cidade, puxada por múltiplas coleiras. A senhorita Paulson residia com a senhorita Predi, uma decorosa dama que ensinava dança. Não danças folclóricas ou balé, mas alguma nova e estranha concepção de arte baseada nos frisos gregos, respiração profunda e eurítmica. De vez em quando, ela dava um espetáculo na sede da municipalidade e certa vez Sophie comprou entradas, tendo eles 3 comparecido devidamente. O espetáculo foi uma revelação. A senhorita Predi e 5 alunas, algumas muito jovens, outras com idade suficiente para saber melhor o que faziam, entraram no palco descalças,
usando túnicas alaranjadas que chegavam aos joelhos e faixas na cabeça, colocadas bem abaixo da testa. Dispuseram-se em semicírculo e a senhorita Pred deu alguns passos à frente, falando em voz alta e clara, a fim de alcançar o que estavam no fundo do salão. Disse-lhes que talvez fosse necessária uma breve explicação e passou a fornecê-la. Parecia que seu método não era dança, no sentido aceito da palavra, mas uma série de exercícios e movimentos que, em si, eram uma extensão das funções naturais do corpo. Lawrence murmurou, santo Deus! E Penélope precisou cutucar-lhe as costelas com o cotovelo para que ficasse quieto. A senhorita Pred continuou tagarelando por um momento. Depois, recuou para o seu lugar e a brincadeira começou. Bateu uma palma, ordenou, 1. E todas as alunas, ela inclusive, caíram deitadas de costas, como se desmaiadas ou mortas. A hipnotizada plateia precisou espichar os pescoços a fim de conseguir vê-las. Depois, 2. E todas ergueram lentamente as pernas no ar, os artelhos apontando para o teto. As túnicas cor de laranja escorregaram para baixo, revelando 6 pares de volumosos calções combinando, presos aos joelhos por elásticos. Lawrence começou a tossir. Levantou-se e desapareceu. Quase às carreiras, correndo acima em direção às portas do fundo. Não voltou mais. De maneira que Sophie e Penélope ficaram sentadas sozinhas durante as 2 horas seguintes, sacudidas por risos convulsivos e contidos. Suas cadeiras, estremecendo, as mãos, tampando a boca. Aos 16 anos, Penélope havia lido Os Poços da Solidão. Depois disso, considerou a senhorita Paulson e a senhorita Pred com novos olhos, permanecendo ainda inocentemente desconcertada pelo relacionamento das duas. E agora? Ali estava a senhorita Paulson, à porta, em seus sapatos fortes, calças compridas, blusão fechado com zíper, colarinho e gravata, além de um boné sobre os tosquiados cabelos grisalhos, colocado de banda, em um ângulo atrevido. Trazia uma pasta para documentos e sua máscara contra gases pendia de um ombro. Evidentemente, estava trajada para o combate. Se lhe dessem um rifle e um cinturão de balas, teria sido um achado para qualquer bando de guerrilheiros digno do nome. Bom dia, senhorita Paulson. Sua mãe está, meu bem. Vim falar sobre alojamentos de evacuados. Sofia apareceu e elas levaram a senhorita Paulson para a sala de estar. Como aquela era obviamente uma ocasião oficial, as 3 sentaram-se à mesa no meio da sala e a senhorita Paulson desenrolou a tampa de sua caneta tinteiro. Muito bem. Nada de circunlóquio, a coisa era tão premente como uma conferência de guerra. Quantos cômodos vocês têm? Sophie olhou para ela meio surpresa. A senhorita Paulson e a senhorita Pred haviam estado inúmeras vezes em Cartcontagem. Sabiam perfeitamente quantos cômodos havia lá. Entretanto, ela parecia divertir-se tanto que seria crueldade estragar a brincadeira, de modo que Sophie respondeu. 4. Esta sala, a sala de refeições, o estúdio de Lawrence e a cozinha. A senhorita Paulson escreveu 4, no espaço apropriado de seu formulário, e no andar de cima, nosso quarto e o de Penélope, o quarto de hóspedes e o banheiro. Quarto de hóspedes. Não quero ninguém ocupando o quarto de hóspedes, porque Ethel, a irmã de Lawrence, é bastante idosa e mora sozinha em Londres. Se os bombardeios começarem, talvez ela queira ficar aqui conosco. Entendo. Agora, vasos sanitários. Oh, sim, assegurou Sophie. Temos um vaso sanitário no banheiro. Apenas um? Há outro lá fora, no pátio, atrás da cozinha, porém usamos o compartimento para depósito de lenha. A senhora Paulson escreveu, um vaso sanitário, uma privada. E agora o que diz do sótão? Sótão? Quantas pessoas poderia colocar para dormir lá? Sophie ficou horrorizada. Eu não colocaria ninguém no sótão, o lugar é escuro e cheio de aranhas. Então acrescentou dubitamente. Suponho que, antigamente, as empregadas costumassem dormir lá. Pobres coitadas. Aquilo bastou para a senhorita Parson. Neste caso, registrarei espaço para 3 pessoas no sótão. Não podemos ser muito seletivos atualmente, compreenda. Devemos lembrar que há uma guerra em andamento.
Teremos que receber evacuados? Oh, sim, todos terão que recebê-los. É a nossa contribuição. E quem serão eles? Provavelmente moradores do West End de Londres. Tentarei conseguir uma mãe e 2 crianças. Bem, ela reuniu seus papéis e levantou-se. Preciso ir andando. Ainda tenho umas 12 visitas a fazer. Saiu da casa, muito empertigada, de lábios compridos. Quando se despediu, Penélope quase esperou que fizesse continência. Porém, não a fez. Apenas cruzou o jardim em largas passadas. Sophie fechou a porta e se virou para a filha, tomada de hilaridade e desânimo ao mesmo tempo. 3 pessoas vivendo no sótão? Subitamente, para inspecionar aquele sombrio... Subiram para inspecionar aquele sombrio aposento e o encontraram ainda pior do que recordavam. Escuro, sujo, empoeirado, cheio de teias de aranha, cheirando a ratos e sapatos suados. Torcendo o nariz, Sophie tentou abrir uma das janelas da água furtada, porém estava emperrada. Um velho papel de parede de padrão hediondo soltava-se em tiras desde o teto. Esticando a mão, Penélope segurou a ponta solta em um canto e puxou. A tira caiu ao chão, espiralada, trazendo consigo uma nuvem de argamassa em pó. Se pintarmos tudo de branco, não ficará tão ruim, disse. Foi até a outra janela, esfregou um pedaço da vidraça e para que ficasse limpa e espirrou. Além disso, a vista daqui é a mais maravilhosa. Evacuados não estão atrás de vista. Como pode saber? Ora, vamos, Sophie. Não fique tão desanimada. Se eles vierem, precisarão de um quarto. Será isso ou nada. Aquela foi sua primeira perspectiva do trabalho de guerra. Descascou o papel de parede, pintou de branco as paredes e o teto. Lavou as janelas, pintou as partes de madeira e lavou o chão. Neste meio tempo, Sophie foi a um leilão e lá adquiriram um tapete, 3 divãs-camas, um guarda-roupa de mogno, uma cômoda no mesmo material, 4 pares de cortinas, uma água forte intitulada Off Valparaíso e a estatueta de uma menina com uma bola de praia. Pagou por tudo 8 libras, 14 shillings e 9 pences. Os móveis foram entregues e levados para cima por um prestimoso homem de boné de pano e comprido avental branco. Sophie deu-lhe uma caneca de cerveja e meia coroa, com o que ele se foi embora satisfeito. Em seguida, ela e Penélope arrumaram as camas e penduraram as cortinas. Feito isso, agora só lhes restava esperar, com a esperança de que os evacuados nunca chegassem. Não obstante, eles chegaram. Uma jovem mãe e 2 meninos pequenos. Doris, Potter, Ronald e Clark. Doris era loura, penteando-se no estilo Ginger George, vestindo apertada saia preta. Seu marido chamava-se Bert. Já fora convocado e estava na França com uma força expedicionária. Seus filhos, com 7 e 6 anos, tinham os nomes de Ronald e Clark por causa de Ronald Comman e Clark Gable. Eram pequenos para sua idade, magricelas e pálidos, de joelhos ossudos e rebeldes cabelos secos, espetados para o alto como as cerdas de uma escova. Tinham chegado de trem, vindos de Hackney. Jamais haviam viajado mais longe do que até South End. E as crianças usavam etiquetas de bagagem presas aos blusões inadequados para o caso de se perderem durante a viagem. O tranquilo padrão de vida de Cartcontagem foi destruído com a chegada dos Porters. Em 2 dias, Ronald e Clark tinham quebrado uma vidraça, urinado na cama, acabado com todas as flores dos canteiros de Sophie, comido maçãs verdes e passado mal, além de incendiarem o galpão de ferramentas que queimou até o solo. Lawrence mostrou-se filosófico sobre esse último fato, apenas comentando ser uma pena que os 2 garotos não estivessem dentro do galpão. Ao mesmo tempo, eles se revelaram pateticamente medrosos. Não gostavam do campo, o mar era grande demais, assustavam-se com vacas, patos, galinhas e tatu-bolas. Também tinham pavor de dormir no quarto do sótão, mas somente porque um amedrontava o outro, revezando-se em histórias de fantasmas. A hora das refeições transformou-se em pesadelo, não por ser enfadonha a conversa, mas porque Ronald e Clark jamais haviam tido noções das maneiras mais simples. Comiam de boca aberta,
bebiam com a boca cheia, disputavam a manteigueira, derrubavam o jarro d'água, brigavam um com o outro e espancavam-se, também recusando-se firmemente a comer os pratos de vegetais e pudins que Sophie preparava. Para acúmulo, o barulho era constante. O ato mais simples era acompanhado de guinchos de alegria, raiva, indignação e insulto. Doris também fazia o mesmo. Jamais se dirigia aos filhos senão gritando. O que pensam que estão fazendo, seus malcriados? Repitam isso e surra os dois. Olhem para suas mãos e joelhos, estão imundos. Quando foi a última vez que se lavaram, seus porcos sujos? Fugindo daquele alarido, Penélope percebeu duas coisas. Uma, que Doris, apesar da maneira rude de falar com os filhos, era boa mãe e gostava daquelas crianças magricelas. Outra era que só gritava com elas porque assim fizera a vida inteira. Seus gritos subindo e descendo a extensão da rua de Hackney, onde, com toda probabilidade, eles haviam nascido e sido criados. A mãe de Doris gritava com ela. Simplesmente a ideia de existir outra maneira de fazer as coisas não penetrava em sua cabeça. Portanto, não era de surpreender que, quando gritasse por Ronald e Clark, eles nunca atendessem. Então, em vez de ir à procura deles, ela se limitava a erguer mais uma oitava na voz, tornando a gritar. Por fim, não suportando mais aquela situação, Lawrence disse a Sophie que se os Potters não se aquietassem um pouco, seria forçado a fazer uma mala, abandonar a casa e ir morar em seu estúdio. Falava sério. E entre a cruz e a espada, Sophie interrompeu furiosamente na cozinha para falar com Doris. Por que tem que gritar com eles o tempo todo? Quando perturbada, seu sotaque ficava mais pronunciado do que de hábito, e agora parecia tão enfurecida como uma peixeira marcelenha. Suas crianças estão logo ali, bem perto de você. Não precisa gritar para chamá-las. Modio! Essa é uma casa pequenina e você está enlouquecendo todos nós. Doris ficou surpresa, mas teve a sensatez de não se mostrar ofendida. Era uma mulher fácil de levar e também astuta. Sabia que com aquela gente, ela e seus filhos tinham encontrado uma boa casa. Ouvira algumas histórias terríveis sobre outras famílias evacuadas e não deixava ir morar em casa de alguma mulher de nariz em pé. Não desejava que a tratasse como empregada e esperasse que morasse na cozinha. Me desculpe, disse à sua maneira descuidada, sorriu. Acho que é só o meu jeito de ser. E suas crianças? A raiva de Sofia abrandava, porém queria malhar enquanto o ferro estava quente. Elas precisam aprender a ter boas maneiras à mesa. E se você não ensinar a elas, então eu ensino. E elas têm que obedecer. Elas vão obedecer se você falar baixo. Não são surdas, mas se você gritar, dá a impressão de que não escutam. Doris deu de ombros. Está bem. Concordou em boa paz. Podemos experimentar. E agora, o que acha de batatas para o jantar? Quer que eu descasque para você? Depois disso, as coisas melhoraram. O barulho diminuiu e as crianças, orientadas por Sophie e Penélope, revezando-se nisso, aprenderam a dizer por favor e obrigada, a comer de boca fechada e pedir que passassem o sal e a pimenta. Partes de tais ensinamentos também afetou Doris, que ficou bastante refinada, dobrando o mindinho e limpando o canto da boca com seu guardanapo. Penélope levou os meninos à praia e ensinou-lhes como fazer castelos de areia, os dois se tornando tão intrépidos que chegaram a remar em um bote. Então, começaram as aulas e eles ficavam fora de casa a maior parte do dia. Doris achava que toda sopa provinha de uma lata, mas começou a aprender alguns rudimentos de culinária e ajudava nos trabalhos domésticos. As coisas acomodaram-se. Eles nunca seriam os mesmos e, pelo menos, agora já eram suportáveis.